Quero estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube a se inscrever, digitando lá paulo.delanhese. Compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no WhatsApp. Peça para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Faça o seu comentário, toque o sininho para que toda vez que você tiver online, você vai receber os nossos vídeos quando eles forem feitos. Nosso canal tem aí quase 700 vídeos, né? Temos vídeos na área da família, somos palestrantes na área da família, e vídeos na área de seitas e heresias, somos palestrantes também na área apologética. Se você quiser nos levar para uma palestra sobre religiões na sua igreja ou para casais, um jantar romântico, é só nos ligar, tá bom? 94 1980 830 011 São Paulo, pastor Paulo Delanhese. E vamos à aula de hoje, o nosso resumo da aula de domingo que vem, que tem como título A Rebelião de Abisalão. Temos alguns versículos de parâmetro para a aula de hoje. Efésios 6:1, os filhos devem obedecer aos pais. Efésios 6:4, os pais não podem provocar seus filhos. 1 Timóteo 3:2, o servo de Deus deve ser irrepreensível, melhor dizendo. 1 Pedro 5:8, devemos fechar as portas às obras do inimigo. Mateus 12:33, pelo fruto se conhece a árvore. Filipenses 2:19, 20 e 21, é bom contar com pessoas nobres e fiéis a Deus. A verdade prática está em 2 Samuel 15:6, é desta maneira fazia Abisalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Abisalão o coração dos homens de Israel. Verdade prática, a rebelião revela uma natureza depravada e apostata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a perfeita vontade divina. Nossa leitura bíblica hoje um pouco longa, 2 Samuel 15, do 1 ao 18, que nos diz assim a palavra de Deus. E aconteceu depois disso que Abisalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. Também Abisalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta, e sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Abisalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel, é teu servo. Então Abisalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Abisalão: ai, quem me dera ser juiz na terra, para que viesses a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele se estendia a mão e pegava dele e a beijava. Desta maneira fazia Abisalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Abisalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, que ao cabo de 40 anos que Abisalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrão o meu voto que votei ao Senhor, porque morando eu em Jesur, na Síria, voltou o teu servo um voto dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi a Hebrão, e enviou Abisalão espia para todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvides o som de trombeta, direis: Abisalão reina em Hebrão. E de Jerusalém foram com Abisalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabia daquele negócio.
Também Absalão mandou vir a Toifel, o gilanita, do conselho de Davi, a sua cidade de Giló, estando ele sacrificando o seu sacrifício, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e aumentava com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos, pois, a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis que os teus servos passam tudo quanto determinar o rei nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante, e todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus, e todos os pereteus, e todos os geteus. 600 homens que vieram de Gade a pé caminhavam diante do rei. Aqui está o relato da história da rebelião de Absalão, e o que Davi fez. A lição desta semana nos aborda sobre a rebelião do filho de Davi. O rei de Israel não poderia imaginar uma traição dessa proporção vinda da própria casa, uma rebelião vinda de uma pessoa em que lhe era depositada toda a confiança. É dolorosa e num primeiro momento inimaginável, melhor dizendo. O relato da rebelião de Absalão mostra o quanto tal atitude pode ser avassaladora. Absalão perdeu a vida, o rei Davi saiu arrasado e milhares de vidas do exército foram dizimadas numa rebelião. Todos perdem, seja na família, na amizade ou nas instituições. Ninguém sai ileso desse processo. Que Deus nos livre desse pecado, que a paz e a unidade marquem a vida do povo de Deus. Ou seja, o que o autor está dizendo aqui nesse comentário é: tudo quanto é rebelião traz os prejuízos, traz as consequências, como o pecado tem a colheita e a semente, como nós aprendemos na aula de hoje. Na introdução, a aula nos diz que nessa lição iremos decorrer sobre a rebelião de Absalão, como já estamos falando. Não se tratava apenas de uma oposição ou resistência à autoridade, mas da síndrome do poder. O assassinato de seu irmão Aminão não foi apenas um feito vingativo, mas a oportunidade de excluir um rival que estava na linha de sucessão ao trono. 2 Samuel 13, 20, 39. Absalão era oportunista, perspicaz, valendo-se de sua beleza física e carisma incomum, procurou derrubar o próprio pai na esteira das falhas governamentais, buscando apoio nos descontentes para reinar, prometendo que julgaria a todos com equidade e rapidez. Ou seja, Absalão foi artimanhoso, usou de artimanhas para enganar o povo e enganar o seu próprio pai. Infelizmente, há muitos que prestam a esse serviço nas mãos do diabo. Muitos enganadores há hoje que fazem como Absalão. O homem Absalão, tópico 1, descrição. Absalão era o terceiro filho de Davi, com Maaca, filha de Tamai, rei de Gesur, que nascera em Hebrão. 2 Samuel 3, 2, 3. Davi teve seu primeiro filho com Aminão, primogênito, o segundo com Abigail, Gileade, do hebraico. O nome Absalão significa o pai é da paz. 2 Samuel 3, 3. Duas coisas o distinguem: seus longos cabelos e sua aparência física, que era sem defeito. 2 Samuel 14, 25. Absalão era o filho predileto de Davi.
tinha uma vida de luxo, pois estava a seu dispor um carro e 50 homens que corriam diante dele. Tinha uma personalidade forte e capacidade para furtar o coração do povo. Segundo Samuel 15:1-6. Biograficamente, há muitos detalhes sobre o homem Abisalão. Esse especial conta a beleza física, mas nenhum destaque para a sua vida espiritual, ou seja, não tinha ele relacionamento com Deus. Pelo menos a Bíblia não relata momento algum. Muitos hoje têm beleza, né? Têm aparência, mas também não têm relacionamento com Deus. Mas o que mais vale para um homem, para uma mulher de Deus, é o seu relacionamento com Deus. Em quem consistia a causa da revolta de Abisalão? Podemos asseverar que Davi é o grande responsável pelo desastre que aconteceu no seio de sua família. Devido às suas faltas, sua queda enfraqueceu espiritual e moralmente sua família. Assim, primeiramente vem o estupro de Tamar por Aminão, depois a morte desse por Abisalão, que teve de fugir e ficar distante do pai por 3 anos. O retorno de Abisalão por parte da estratégia de Joabe não foi muito bom, pois ao retornar, Davi fica sem falar com Abisalão por aproximadamente 2 anos. Isso resultou em grande ódio e amargura no coração para com o pai, né? Então ele fica revoltado porque o seu pai não fala com ele durante 2 anos, e é onde ele arquiteta todo o mal que pretendia fazer a Israel e ao seu pai, usurpando o trono. Nada justifica o procedimento errado dos filhos, mas por vezes os pais contribuem para que eles tomem o caminho da rebeldia e deliberada nada. Efésios 6:4. Por isso também, né, ainda que nada justifique, como diz o autor, o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios capítulo 6, que diz que não devemos provocar a ira dos nossos filhos, e Davi fez isso muito bem. Foi um grande homem, um grande rei, como aprendemos na lição deste domingo de hoje, né? Mas foi um péssimo pai. E também o que estava acontecendo na casa de Davi, antes de darmos continuidade a esta aula, era consequência do seu pecado com Betseba, qual o profeta Natan falou, né? Que o que Davi fez em oculto, Deus faria às claras, e que a espada jamais sairia da sua casa. Ou seja, tudo é uma consequência, né? A aula dessa semana leva em conta alguns dados biográficos de Abisalão que descreve um pouco de suas ações, pois ele nos permite conhecer um pouco da personalidade do filho de Davi. 5 anos se passaram após Abisalão matar Aminão com seu irmão, como nós vimos, até que Davi o reintegrasse totalmente. Mas Abisalão movimentou-se rapidamente para conseguir o trono, adotando costumes pagãos que lhe foram ensinados por Talmai. Ele apareceu em público em uma carruagem escoltada por um cortejo de corredores. Ele assegurou a simpatia das 10 tribos do norte, fazendo-se passar por seu defensor dentro de 4 anos, sobre o que pretexto de cumprir um voto. Abisalão foi a Hebrão e reclamou o título de rei, segundo Samuel 15:10. Em seguida, apoderou-se de Jerusalém por ser capital, né? Então, Abisalão durante 4 anos, né, arquitetou tomar o trono de Israel, até corrigindo, né, nosso erro lá de trás, não era 40 anos, mas 4 anos. Tópico 2, a revolta de Abisalão, a fraqueza do reinado de Davi. O que se desenrola nesse capítulo ainda é resquício do pecado cometido por Davi, como falou Natan, como acabamos de falar. Natan, sua vida seria marcada por inúmeros problemas. Segundo Samuel 12:10-12, foi o que Natan disse. Davi, ao ocultar seu duplo pecado, pôs-se a lavar uma vida relaxada, tanto espiritual quanto publicamente. Ele não estava mais julgando as causas como deveria. Os problemas do reino acumulavam-se, aumentando grandemente a insatisfação do povo. Até por isso Abisalão aproveitou esta oportunidade para dizer que faria justiça à causa dos povos, né? Porque Davi não fazia mais o que era devido como rei de fazer.
O servo de Deus deve fazer de tudo para proceder corretamente perante Deus e o povo, pois a fragmentação de sua vida moral e espiritual pode abrir portas a uma tempestade incontrolável, levando-o a significativas perdas. Daí a exigência de Paulo: sejamos irrepreensíveis. 1 Timóteo 3:2, né? O servo de Deus deve fazer de tudo para proceder corretamente, ou seja, para não cometer pecados conscientes, pecados deliberados, pecados premeditados, como Davi fez. O abisalão político. Há o registro do plano de insurreição de Abisalão em 2 Samuel 15:1-12. Ele trabalhou incansavelmente durante 4 anos para pôr seu plano em prática. A revolta contra seu pai deu de 2 maneiras. Abisalão procura impressionar o povo, primeiro se exibindo com carros, cavalos e homens que corriam adiante dele. Segundo, a lisonja, ou seja, ele se autoprogramou benfeitor do povo e como aquele que ouviria o povo. Abisalão político agia de seguinte maneira: demonstrava o espírito de grandeza. Era comum aos reis do Oriente terem servos que iam adiante de seus carros, que por vezes variavam de 3 a 4 homens, mas Abisalão apresentava-se com 50 homens, 2 Samuel 15:1. Ainda exercia uma função que não era sua. Ele sentava-se à porta da cidade como juiz, mas não o era. Apresentava as falhas no setor administrativo do rei, dizendo que não havia pessoas capazes indicadas pelo rei para atender ao povo. Depois fazia falsa bajulação. Ele desesperava algo que era digno a todo filho. Ele dispensava algo que era digno a todo filho, melhor dizendo, de rei, reverência. Antes demonstrava falsa humildade. Tudo não passava de dissimulação, ainda falsa devoção a Deus. Dizia que havia feito um voto a Deus, mas tudo era apenas uma ação mentirosa para enganar o rei. Finalmente, a habilidade em ser sagaz. As pessoas se deixam levar por todas essas sagaz, sem que percebam o seu real significado. Ou seja, Abisalão mentia, dissimulava e enganava a todos com uma falsa religião, dizendo que havia votado a Deus, o que era mentira. Programando-se rei. Abisalão foi para Hebrão com permissão de seu pai, mas ele o fez com falsos pretextos para comandar de lá seus emissários. Ele preparou esses homens e ao seu sinal, ao som de trombetas, deveria ser proclamado a todo Israel: Abisalão reina em Hebrão. Por que Hebrão? Esse jovem sabia que no seu histórico Hebrão estava ligado com a monarquia de Israel. Foi nela que seu pai fora coroado rei, 2 Samuel 2:4, 5:3, e que seu reinado durou ali 7 anos e meio. Abisalão tinha consciência de que havia da parte de Judá um sentimento muito especial. Por esse lugar, estrategicamente buscava apoio naquela região. Ele fez um convite especial para 200 pessoas escolhidas a dedo, que eram de influência, mas não sabia de nada. E levou também um dos conselheiros do rei Davi, Atoifel. Desse modo, estava montado todo o projeto para a conspiração de Abisalão. Tal foi a sua artimanha para chegar ao trono de Israel, Usou de engano e de injustiça para com seu próprio pai e para com o próprio Israel. A lealdade dos servos de Davi. Ao tomar conhecimento da ação de seu filho Abisalão, Davi apronta para fugir. Sem dúvida, isso era consequência da espada que viria sobre sua casa, como fora profetizada por Natã. Ao sair Davi de Jerusalém com seus amigos, a primeira parada que ele fez é em frente ao Monte das Oliveiras, que tem ligação com a vida dolorosa, Lucas 22:39 de Jesus. Junto com Davi vai muita gente, mas o texto faz um destaque à lealdade de um estrangeiro de Gate, cujo nome era Itai.
Davi insistentemente solicita que ele volte a ter com o rei Absalão, que não o faz, mas se coloca à sua inteira disposição com toda a fidelidade, afirmando que ficaria ao seu lado, quer fosse para a vida, quer para a morte. 2 Samuel 15, 21. Isso tocou profundamente o coração de Davi, pois tal posicionamento deveria partir, isto sim, do seu filho, e o qual não partiu, mas sim de um estrangeiro que estava com ele. Deus levanta sempre os seus fiéis, né? Subsídio bíblico teológico. Após um apelo especial a Itai, que parece ser o comandante dos 600 homens, Davi liberou-o de qualquer obrigação e rogou a ele e aos seus homens que retornassem ao palácio. Davi recebeu a promessa de lealdade, de vida e morte de seus guardas. O uso do nome de Deus de Israel na aliança Yahvé, o Senhor, indicaria que ele era o proselito da religião hebraica, bem como um leal súdito da coroa. Com essa garantia, em meio ao luto geral por parte do povo em Jerusalém e suas vizinhanças, Davi e sua companhia atravessaram o Cedrão e vale que margeava Jerusalém a leste e se caminharam para o oriente, através do deserto em direção ao Jordão, né? Aqui está a história da caminhada de Davi e por onde ele passou, né? Com os seus homens, né? Fugindo aí de Absalão e do seu exército que viria a seu encalce. Tópico 3, a morte de Absalão, né? Deus nunca tolera o pecado e nunca fica-se impune quem comete o pecado. Coração de pai. Davi teve de montar seu exército para lutar, né? Contra o próprio filho, né? Coisa terrível, imagina um pai tendo que lutar contra seu próprio filho, guerrear. Dividindo-o em 3 companhias, uma sobre a liderança de Joabe, outra de Abisai e a última de Itai. Ele se propõe a ir para o combate, mas o povo não permite. 2 coisas importantes devem ser entendidas aqui. A primeira é o valor que o povo via em Davi, sendo ele um grande guerreiro, uma pessoa capaz ainda de que estivesse pagando um alto preço. As pessoas sabiam do seu valor, né? Mesmo ele estando pagando pelo ato, né, a qual o profeta Natã havia dito, né? 2 Samuel 18, 3, 1 Samuel 18, 7, 29, 5, porque por causa disso ele era o alvo principal, né, de Absalão. A segunda é que o povo queria evitar que o próprio rei tivesse que confrontar o filho. Todos viam a dor que Davi sentia ao formar aquele exército para lutar contra seu filho. Por isso pediu que se tratasse o jovem com brandura, né? Davi não queria a morte de Absalão e até proibiu que matasse, né, Absalão, que vencesse ele na guerra, recuperasse o trono, mas que não fizesse nada contra a vida do jovem. Isso é o que Davi pretendia, mas, como eu disse, a consequência do pecado, a consequência da rebelião sempre são desastrosas, e por isso Absalão terá que pagar com a vida, né, a sua deslealdade que ele havia praticado com Israel, praticado com o pai e com o próprio Deus, né, onde ele havia fingido um voto a Deus, o que na verdade não era. O preço da rebelião, né, de Absalão, podemos dizer o preço de qualquer um que comete rebelião. A batalha de Absalão pelo trono, ou seja, sua rebeldia em troca de poder, custaria a vida. Os homens de Davi entraram em combate, né? A vitória facilitou a de Davi pelo fato de a floresta na qual os homens de Absalão embrenharam-se ser traiçoeira, ou seja, seus homens não conheciam o local, mas Davi conhecia, né? Em alguns relatos bíblicos, forças naturais contribuíram para que o povo do Senhor fosse vitorioso, como lama, insetos, doenças, o que prova que Deus age como Ele quer. 20.000 homens de Absalão foram abatidos, 2 Samuel 18, 7 e 8. Então,
Você veja que a perda também, né, dos homens de Israel que se rebelaram contra Davi e estavam ao lado de Absalão foi grande, 20.000 homens, junto com os homens de Davi. Vendo que estava perdendo a batalha, fugiu sobre um muro, mas acabou preso nos ramos de um grande carvalho, suspensos pelo cabelo entre o céu e a terra, né? Absalão, fugindo, viu que a sua batalha seria perdida, que o seu intento de reinar não aconteceria. Ele foge, mas como ele é alto e grande, ele acaba ficando preso naquele carvalho. Joabe tomou conhecimento da situação de Absalão, irritando-se porque o homem que lhe trouxe a notícia não o matara. O mensageiro lhe disse que não poderia ter feito isso, ainda que fosse para ganhar 1000 moedas de prata, pois tinha ouvido o pedido do rei Joabe. Então foi até Absalão e transpassou com dardos. Depois disso, o combate termina. O fim de Absalão foi trágico, porque ele agira como usurpador rebelde, pela lei deveria morrer. Deuteronômio 21:18, 21:23, 2 Samuel 17:2. Toda rebeldia tem seu preço, por isso é melhor e sempre evitá-la, né? Então, todo rebelde paga seu preço, todo pecado tem a sua consequência. Então pense muito bem na sua vida, nas suas decisões, nas suas ações antes de tomá-las, tá? Porque depois você pode chorar amargamente, depois você pode sofrer consequências que seja irreversível, como foi as consequências sobre a vida de Absalão. Davi, portanto, pôs-se de banda à porta de Manaim, enquanto seu povo marchava, e fez seu exército ouvir a ordem que dava aos seus capitães: brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. Da descrição da batalha somos levados a entender que esta não foi uma ação defensiva da parte de Davi, mas uma investida forte, provavelmente inesperada, que fez recuar as forças de Absalão, as quais atravessaram o Jordão para dentro do bosque de Efraim, onde ocorreu o combate decisivo. A luta foi sangrenta e 20.000 homens morreram, talvez de ambos os lados, mas gente perdeu a vida nas gargantas e desfiladeiros das montanhas repletas de bosque do que pela espada, né? Ou seja, muitos podem ter morrido não simplesmente pela espada, mas porque caíram, né, nos despenhadeiros, né? Caíram em armadilhas da própria natureza, né? Porque eles também agora eram rebeldes, né? Os que estavam com Absalão, porque quem tinha consciência e não quis participar da rebeldia, né? Um dos seus comandantes, a qual já falamos aqui, Itai, voltou com os seus 600 homens e disse e declarou lealdade a Davi, né? Declarou estar ao lado de Davi. Mas os homens que estavam com Absalão agora eram rebeldes conscientes, porque já sabiam do intento de Absalão e da ação de Absalão contra Davi. Então Deus também julgou esses homens, Deus também entrou nessa batalha para dar vitória a Davi, para dar vitória ao seu exército, ainda que punia Davi com a morte de Absalão, né? Ainda que punia Davi pelo seu pecado contra Urias, né? Contra Betseba, né? Ainda que punia Davi pelas consequências dos seus erros, ele foi realmente fiel, né, ao próprio Davi, mantendo o seu trono, né, mantendo a sua promessa de livramento e não de morte, como Natan havia dito, né, que o pecado de Davi havia sido transpassado, ainda que merecia a morte, Deus não o mataria, mas somente haveria a consequência do ato, né? Davi não queria que seu filho morresse, pediu para que fosse brando com o mancebo Absalão, mas Joabe não aliviou pela sua rebeldia. Inclusive isso trouxe um racha no reino entre Davi
e Joabe, a ponto de mais tarde, quando Salomão vai reinar, Davi manda Salomão mandar matar Joabe, porque Joabe havia desobedecido a sua ordem de poupar a vida de Abisalão. Mas Deus estava nessa situação, isso não há dúvida. Conclusão: com este episódio aprendemos que a rebelião aborrece a Deus. Evitemos, pois, o pecado de rebeldia. Busquemos a sabedoria e a prudência divina, para que não experimentamos a ira do Deus justo e verdadeiro. Sejamos fiéis e santos, né? Essa é a ordem de Deus para mim e para a sua vida, né? Para sermos fiéis e santos, não sermos rebeldes, né? Não sermos arrogantes, não sermos avarentos, não sermos pecadores costumados, ou seja, pecadores deliberados, né? Pecados que cometemos conscientemente, né? Deus não tolera. Existe a situação do homem ser pecador, da mulher ser pecador, pela natureza pecaminosa, pelo que herdamos dos nossos pais Adão e Eva, mas existe o pecado premeditado, tá? Ele tem uma consequência mais dura, e Davi pagou caríssimo, como o profeta Natan disse. Nós vimos na lição passada, né? O estupro de Tamar, né? A morte de Aminão, a morte de Abisalão, a morte de Ananias. Davi teve as suas mulheres violadas sexualmente pelo seu próprio filho Abisalão na frente de toda a congregação de Israel, né? Tudo consequência do pecado. Como disse, Davi um grande rei, mas um péssimo pai. Que possamos pedir e orar a Deus pela sua misericórdia e graça sobre as nossas vidas, para que possamos saber administrar bem a nossa família, a nossa casa, né? Como encerrou a lição passada, diz que aquele que não administra bem a sua própria casa não pode administrar a casa de Deus. Isso é o que eu tenho pregado, isso é o que eu tenho defendido nas minhas mensagens, no meu grupo de casais do Zap, no meu grupo de casais do Face, e aonde eu falo, tá? A primeira igreja a você cuidar, a você governar é a sua família, é a sua casa. Faça um bom trabalho na sua família e depois faça a obra de Deus, porque não adianta ser um grande líder, um grande pastor e um péssimo administrador da sua casa. Amém? Deus abençoe a todos, até a nossa próxima aula. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube a se inscrever. É muito simples. Ao receber o nosso link, nosso vídeo, clique em abrir. Quando ele abrir, ao lado dele está escrito se inscrever. Clique em cima, faça o seu comentário, compartilhe com seus amigos no WhatsApp, peça para eles se inscreverem no Facebook, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, né? Eu estou aqui orando por você.